Um, dois, três. Então, bom dia oficialmente para todos. Bem-vindos a mais um encontro síncrono de física, tá? O tema da nossa aula de hoje é o movimento retilíneo uniformemente variado. E hoje a gente vai começar uma nova sessão, que é a sessão onde a gente trabalha no movimento acelerado com distâncias. Até agora a gente calculou aceleração média, tempo, velocidade que variou, mas não mexeu com distância. E a gente vai então hoje, na aula de hoje, mexer com distância, como é que eu calculo o deslocamento de um corpo quando ele se move com aceleração. E como eu adiantei para vocês lá no longínquo mês de julho, vai ser um pouquinho mais complicado, porque a distância ela vai variar 2 vezes com o tempo, ou seja, ela vai variar com o tempo ao quadrado, tá? Porque a distância varia com a velocidade e a velocidade varia com o tempo, né? Então ela varia com o tempo 2 vezes. Como assim mais complicado, Marcela? Até agora foi tudo uma mãozinha com açúcar. Aliás, vamos lá, vamos falar ao que importa rápido, porque, como eu sempre digo, o que a gente menos tem, principalmente na turma de vocês, é tempo, né? Tempo é o que é mais escasso. Então nós só temos uma aulinha. Não, Marcela, o que é isso? Então vamos lá. Nós tínhamos uma atividade avaliativa que era para ser entregue no dia 1 de julho, e tem a maioria dos alunos que entraram agora já fizeram a atividade. Eu tenho 3 alunos que entregaram, já fizeram a atividade. Uns aí tiraram o A, estão de parabéns, mas tem aluno que ainda não me entregou essa atividade, ainda, tá? Tem aluno que não me entregou essa primeira atividade ainda. Eu estou com a lista aqui, eu não vou ler o nome para não constranger ninguém, mas ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos que não entregaram a atividade do dia 1 de julho. Tá? Essa é uma atividade avaliativa. Gente, ó, a gente está numa situação especial, numa modalidade especial, e como eu disse para vocês lá no começo, eu vou fazer de tudo para ajudar todo mundo, para que ninguém precise de, né, tenha um rendimento mínimo aceitável aí. A gente vai fazer de tudo. A única coisa que eu não posso fazer, a única situação que me dificulta é se você não entregar a atividade. Se você não entrega, daí não tem muito que eu possa fazer, entendeu? Bom, Beatriz, quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Só te até perguntar como que funcionam essas recuperações, fazer o exercício, ou você vai passar alguma atividade para recuperação? A recuperação é uma nova atividade, mas a recuperação, a gente vai fazer uma recuperação só. Então, nós vamos ter 3 atividades avaliativas, tá? Ou 4, agora eu já não sei mais, porque a gente mudou no meio do caminho, a gente mudou a coisa, né? Então, a gente vai dar, sei lá, 3 atividades avaliativas. E daí nós vamos ver na somatória, né? Mas o conceito final, quem ficou com o conceito final abaixo de C, aí ele vai fazer a recuperação, entende? Então a recuperação não é para cada atividade. Tá dando umas travadas aqui na minha câmera, mas a minha internet aqui não tá muito boa, não. O pessoal já tá sofrendo antes. O Henrique foi muito bem na atividade, tá aí chorando, capaz. Eu falei da atividade 1 e tem a atividade 2, que a data de entrega era hoje. Eu acho que eu caí. Se vocês estão me ouvindo, diga, estou ouvindo. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Então só travou aqui. Beleza. Ótimo, obrigado. Então, tem uma outra atividade avaliativa que era a data de hoje, tá? Então, enfim, é um conteúdo bem para trás, né? Mas a gente tinha combinado que eu ia deixar para a segunda semana, quando a gente retornar. Claro que se você atrasar a entrega da atividade, não entregar hoje, entregar amanhã, entregar depois, tudo bem.
mas não pode atrasar a atividade, que era para o dia 1º de julho, não tem entregue ainda, né, gente? Aí vai ficar bastante complicada a situação, tá? E outra coisa importante é que a partir de agora a gente vai ter atividades toda semana, uma atividade para você fazer que é para contabilização da presença. Então nós temos duas aulas, uma que é síncrono, que é esse momento aqui online, e outra aula é a carga horária de você fazer a atividade. Você fazendo a atividade, eu vou te dar presença, você não fazendo a atividade, você vai ficar com falta, tá? Para essas atividades, o prazo vai ser 15 dias, tá? Então eu vou postar como uma atividade lá no Classroom, e você vai ter que me devolver ela em 15 dias. Não tem nó, não tem conceito, eu não vou corrigir. Claro, se você quiser, professor, aquele exercício que o senhor mandou lá, o senhor poderia resolver para mim? Posso te mandar a resolução, posso te mandar o gabarito, posso até gravar um vídeo e mandar para vocês. Mas não vou corrigir as atividades, porque são atividades para controle de frequência. Então, fez, tem presença, não fez, no prazo de 15 dias, não devolveu lá no Class 1, é falta, tá bom? Então, a gente tem que se atentar para isso. Tudo bem? Bom, isso posto, como eu disse, eu tenho muito pouco tempo, então eu vou repetir o que a gente combinou, porque não estava gravando ainda. Nós temos um horário de atendimento terça-feira às 4:30 da tarde, tá? Pelo mesmo link do encontro síncrono, tá? Pelo mesmo link do encontro síncrono, é só entrar e a gente troca ideia. Que é o momento de vocês trazerem as suas dúvidas. Não é momento para você chegar e falar, senhor, faz um exercício aí para mim. Não, esse é um outro momento, tá? Falar em fazer exercícios, essas atividades que são atividades que podem, para contabilizar presença, pode ser um exercício para você resolver, 2 exercícios para você resolver, ou pode ser um vídeo que eu vou mandar para você assistir. Vou lá, resolução de exercício, como por exemplo, hoje já tem gente chorando aí por causa que vai ter t ao quadrado, vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, de repente, a atividade dessa semana será você assistir uma videoaula minha, eu gravo e mando para vocês. Entende? Mas enfim. São tudo é novo, né? Novidade, a gente vai se adaptando a isso também. Bom, gente, eu vou apresentar minha tela para vocês. Então, como eu sempre digo, a partir de agora, eu não vou mais ver o chat, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, me chama no áudio ou põe no chat e alguém me chama e a gente vai conversando daí. Tá bom? O negócio tá travando aqui, gente. Tá apresentando a tela para vocês? Não. Oi? Não. Vocês estão aí? Não? Ainda não, Não tá apresentando. Não tá apresentando nada, não. Aqui já disse que tá. Tá carregando, pelo menos? Tá parecendo que tá carregando? Também não. Tá só Não, também. parado, que nem fica normalmente. Então, peraí. Minha Nossa Senhora do Encontro Síncrono me ajuda nessa hora. Cara, tá muito travado. Deixa eu fechar o Excel. Não é isso que vai resolver, né? Mas enfim. Se em algum momento começar a apresentar a tela aí, vocês me avisem, tá? Por favor. Tá apresentando, só que não tá mostrando nada. Só tá, tipo, carregando. Tá. Vocês estão vendo o slide, função horária dos espaços? Não. Pra mim não tá aparecendo. Perdão, então, gente. Eu vou.
Eu vou tentar sair da sala e entrar de novo. Fiquem aí, tá? Não saiam, por favor. Mestre, eu preciso de um milagre, remove a minha vida, meu estado. Meu microfone estava fechado. Oi, gente, voltei. Tudo bem? Vou tentar, vou E tentar, vou tentar apresentar a tela agora para vocês, tá? Na hora que vocês enxergarem meu slide, vocês me avisem, por favor. Apareceu. Graças. Obrigado, minha Nossa Senhora dos Encontros Síncronos. Beleza, gente? Então tá bom. Então, vamos começar a nossa aula. Só fazer uma última lembrança, né? Que uma das mudanças que nós temos a partir de agora é que a gente tem que fazer a chamada no encontro síncrono, né? Então, eu vou fazer no final da aula. Tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, nós estamos estudando o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento com a aceleração. Então, você não lembra de mais nada, tem que dar uma recapitulada nas aulas lá, entra lá no canal que eu criei só para postar as aulas para vocês, e tá tudo lá. Então, a gente viu que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Tá bom? Então, a gente viu na última aula, se eu não me engano, a equação horária das velocidades. A equação horária das velocidades é o vovô ateu, o vovô que não acredita em Deus, é uma função afim do primeiro grau, B mais AX, né? O B é uma constante, V0 é uma constante, a aceleração é uma constante, eu tenho duas variáveis, o V e o T. Tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passo à frente, né, e vamos falar da função horária dos espaços. Como eu já adiantei para vocês, ela é uma equação maior, que não é uma função afim, é uma função do segundo grau, então você vai lembrar lá da sua tia de matemática, do ensino fundamental, que fez você fazer vários exercícios de Bhaskara, tá? Porque quando eu tenho uma função do segundo grau igualada a zero, para resolvê-la, eu aplico a fórmula de Bhaskara. Professor, eu odeio Bhaskara. Pois é, mas aí é um problema seu com a Bhaskara. Não me inclua nesses seus relacionamentos tóxicos, ok? A gente vai ter que usar aqui, não tem como, tá bom? Não tem como. Enfim, então, por que que... Eu também já falei isso para vocês, mas só repetindo, por que o espaço, a distância, o deslocamento do corpo varia com o tempo ao quadrado? Porque o deslocamento que o corpo tem, nós sabemos isso desde lá do movimento MRU, o deslocamento do corpo é a velocidade vezes o tempo, não é isso? Né? Distância, o deslocamento é velocidade vezes tempo, lá no MRU. Então, ele já variava com o tempo. Só que no MRU, a velocidade era constante. Agora, no MRUV, ele varia com a velocidade e o tempo, só que agora a velocidade também varia com o tempo, porque eu tenho aceleração. Aceleração é variação de velocidade. Então, essa distância varia duas vezes com o tempo. Tá? Ela vai variar duas vezes com o tempo. Ela varia com o tempo e ela varia com a velocidade, que também varia com o tempo. Então, por isso ela varia com o tempo ao quadrado. Tá? Então, nós chegamos a essa equação aqui, que é a equação horária do MRUV ou do MUV, do MOVE, né? Equação horária dos espaços. Tá? Então, ela é uma equação do segundo grau, o gráfico dela vai ser uma parábola, não é? Isso não é nenhuma novidade para vocês. Eu, infelizmente, não tenho tempo aqui de parar, dar uma aula só sobre função do segundo grau para vocês. Posso até preparar alguns exercícios e mandar para vocês assistirem, mas aqui eu não tenho, infelizmente, esse tempo. Como eu sempre digo, o tempo é o que a gente menos tem aqui. Tá? Uma função de segundo grau, a gente fez muito disso lá no ensino básico, né? É um gráfico, é uma parábola, tá certo? Como essa ou como essa.
Agora, esse gráfico tem muitas coisas interessantes. Primeiro, que a concavidade dele é definida pela aceleração. Quando a aceleração é positiva, ó, aceleração maior que zero ou positiva, a concavidade é assim, voltada para cima. E se a aceleração for negativa, a concavidade é assim, voltada para baixo. Além disso, ele tem um ponto bem interessante, que é o vértice da parábola. O que é o vértice? É o ponto mais baixo, se a concavidade estiver para cima, ou o ponto mais alto, se a concavidade estiver para baixo. Tá? Este ponto indica o instante em que a velocidade se anula. Tá? Por quê? Porque olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse corpo, ele... Presta atenção aqui primeiro, ó. Primeiro caso. Esse corpo tem uma velocidade negativa inicialmente, ó. Tá vendo? Por que a velocidade é negativa? Porque conforme o tempo passa, a posição diminui. Então, ele está indo no sentido contrário da trajetória. Ele tem uma velocidade negativa. Mas olha a concavidade dele. Como é que é a aceleração? A aceleração é positiva. Isso quer dizer que a aceleração é contrária ao movimento. Então, ele vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, até que vai chegar um momento onde ele para. Ele para e começa, então, a se mover no sentido da aceleração. Tá certo? Então, esse momento onde ele para e ele inverte o sentido é o vértice. Tá? Então, ele para e inverte o sentido. Tá? É como se você enxergasse em câmera lenta eu jogando a minha caneta para cima. O que eu estou fazendo? Eu estou dando para ela uma velocidade para cima. Por que ela cai? Porque tem a aceleração da gravidade para baixo. Então, essa primeira parte do movimento é um movimento retardado. Ele vai ficando cada vez mais lento, até que ele atinge um ponto máximo, a velocidade vai para zero, e aí ele cai. Né? Ele está voltando. Tá certo? Então, esse vértice da parábola, ele é muito importante para nós, porque é uma mudança de sentido. É onde a velocidade se anula também. Tá? Então, nesse instante, ele está mudando o sentido. Ele está indo para um lado, estava indo primeiramente contrário à aceleração, e a aceleração venceu a batalha e agora traz ele no sentido contrário. Tá? Como aqui, ó, a caneta, eu jogo, dou uma velocidade nela para cima e ela está indo contrária à gravidade. Tá? Mas uma hora a gravidade vai vencer essa batalha, vai parar ele e vai começar a trazer ele para baixo. Tá bom? Pessoal, se alguém mandou alguma pergunta no chat, alguém poderia ler para mim? Se for uma Ninguém mandou pergunta. nada, não. Ah, então. Não, professor, eu tinha levantado a mão, mas aí eu ia perguntar se esse ponto que para e inverte sentido era vértice, mas você já tinha falado. Isso, é o vértice. Tá? E eu estou falando aqui, esse para e inverte sentido, ele de fato para, mas, por exemplo, jogando a caneta para cima é uma fração de segundos que ele para no ar, né? Mas ele para, por uma fração de tempo que é desprezível, né? Tá bom? E no outro caso, a gente tem a mesma coisa, só que dá invertido, né? Então aqui, ó, olha a primeira parte aqui, ó. A posição começa aqui e a posição está aumentando. Posição aumentando conforme o tempo passa, isso é velocidade positiva. Mas olha a concavidade. Está para baixo, a aceleração é negativa. Então, uma hora a aceleração vai ganhar essa batalha, vai anular a velocidade, vai começar a trazer ele no sentido contrário. Ô, professor, a Pois não? vértice sempre vai ser zero? A velocidade no vértice vai ser sempre zero. Tá? Porque o vértice sempre vai indicar o ponto onde ele atingiu um limite máximo num sentido e agora vai começar a voltar. Então, ele parou ali e agora ele começa a voltar. Tá? A velocidade. Tá? Bom, deixa eu... falta um slide aqui, gente, me perdoe. Eu queria, antes de já fazer um exercício, só explorar um pouquinho melhor, então, esta equação horária dos espaços, tá? Lá no MRU, o que a gente tinha? A gente tinha a fórmula do sorvete, né? S0 mais V0T. Então, isso é no MRU, onde a velocidade era uma constante. Agora, no MRUV, a velocidade varia com o tempo. Tá? Então, quem é a velocidade? Lembra lá do vovô Ateu? Velocidade é V0 mais a
vezes t, e isso ainda vezes t. Tá? Então, eu vou chegar na equação horária dos espaços para o MRU, que é S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Tá? Então, essa é a equação horária do MRUV, horária dos espaços. Mostra como que a posição varia com o tempo. Porque, ó, posição inicial é uma constante, ele saiu daquela posição, ele não pode mais mudar. Tá? A velocidade inicial é uma constante. Por quê? Porque ele começou o movimento com aquela velocidade. Não que a velocidade não vai mudar ao longo do movimento, porque se ele tem aceleração, a velocidade vai mudar conforme o tempo passa. Mas a inicial não muda. Tá? E a aceleração também é uma constante. Tá certo? A aceleração é uma constante. Tá? Então, lembra da fórmula de Bhaskara? Como que era? Era C mais BX mais AX quadrado. É exatamente a forma que eu tenho aqui. Tá? Onde o termo coeficiente linear, o termo que está sem o x, né, ou sem o t, é a posição inicial. Quem multiplica o t é a velocidade inicial. E toma cuidado para não confundir os A's aqui, tá? Quem multiplica o x quadrado é metade da aceleração, tá? Tá bom? E lembra que lá na Bhaskara, esse cara define o sinal, define a concavidade. Concavidade. Que para nós, quem é esse cara? É a aceleração, justamente, que define a concavidade do gráfico. Tá? Então, se essa equação, se essa aqui, ó, a gente chamava de sorvete lá no MRU, então esta equação aqui nós vamos chamar de sorvetão, porque ela é um sorvete maior, né? Ó. É quase o sorvete, só que ela tem um termo a mais aqui, ó. Perceba uma coisa bem legal também, que é o seguinte, se você colocar uma aceleração zero aqui, volta a ser o sorvete. O que que é a aceleração zero? A aceleração zero é MRU. Tá legal? Bom, então vamos começar a aplicar essa equação na prática. Exercício 1, Sesc Mask de Alagoas. Uma partícula em movimento retilíneo tem a equação horária de sua posição dada por S é menos 2t quadrado mais 2,4t menos 22,t, onde S e t são expressos em metros e segundos respectivamente. A equação horária da velocidade. Bom, primeiro que aqui, a gente olha para um exercício desse, primeiro a gente chora, não é? Normal da gente fazer? Dar uma chorada. Mas calma, não é tão difícil não, tá? Vou provar para vocês. Então veja só. Primeira coisa na vida de vocês que vocês têm que saber é o que vocês querem. Se vocês não sabem o que você quer, você nunca vai chegar lá. Tá bom? Filosofias de vida com o professor Isaías. Se você não sabe o que você quer, você não vai chegar lá. Então, primeiro que você tem que descobrir é o que você quer. Ele está perguntando qual é a equação horária das velocidades. Ora, pois, quem é a equação horária das velocidades? Bom, a gente vai ter que voltar para a nossa última aula. A equação horária das velocidades é o vovô que não acredita em Deus. Vovô ateu. Mostra como que a velocidade varia com o tempo, equação horária das velocidades. Para eu montar a equação horária das velocidades, eu preciso do quê? Da velocidade inicial e da aceleração. Tá? O tempo é variável, o v é variável, esses dois eu não mudo. Eu só preciso colocar as constantes para montar a equação horária do meu corpo. Bom, como que eu vou obter a velocidade inicial e a aceleração? Mole, mole, mole. Tá? Ó, eu tenho aqui a equação horária do corpo, que é o sorvetão do corpo, ó, ou dessa partícula. Vou escrever aqui embaixo para ficar maior. É menos 2,6 vezes t ao quadrado mais 2,4t menos 20,2 nada, né? Não tem t nem t quadrado. Então, o que eu faço? Quando o exercício te der a equação horária dos espaços, ele está te dando quem é a velocidade inicial, quem é a posição inicial e quem é a aceleração. Não é? Porque quem é o sorvetão? O sorvetão é A sobre 2t quadrado, sobre 2t quadrado, mais V0t,
mais S0. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Opa. Vai fazer o seguinte. Quem é o cara que não multiplica nem t quadrado nem t? É o S0. Então, esse cara aqui é quanto? Menos 20,2. Quem é o cara que multiplica o t? É o V0. Então, quem é o V0? Mais 2,4. Certo? Entenderam a ideia? E aí, eu já sei, então, quando ele me dá a equação, eu sei quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração, de cara. Tá bom? Porque esses caras compõem a equação horária. Então, se ele me deu, eu tenho esses três valores. Então, eu já tenho, eu falei que eu vou precisar do vovô ateu, eu já tenho o vovô ateu, não, o V0, eu já tenho o V0. V0 é 2,4 metros por segundo. E eu já tenho o S0 também, o S0 é menos 20,2. Professor, mas para que vai usar o S0? Não vamos usar para nada, mas só para você entender o que a gente está fazendo, né? Talvez em outra situação ele te pergunte. Agora, e a aceleração? Quem pode dizer para mim qual é o valor da aceleração? Alguém? 2,6. Eu sabia que alguém ia dizer 2,6. Mas será que é 2,6 mesmo? Não Quem sei, multiplica... porque a aceleração é dividida por 2, né? Antes Só que ela está dividida por 2, exatamente. Então, prestem muita atenção aqui, por favor. Meninas e meninos, crianças e crianças de todo o Brasil, preste atenção agora. Quem multiplica o t quadrado não é a aceleração. Olha para a forma geral. É quem? Metade da aceleração. Repetindo, é metade da aceleração. Ok? Então, esses 6 menos 2,6, aliás, é metade da aceleração. Bom, então quanto que é a aceleração inteira? Fácil, professor. É só multiplicar isso por 2. Ora, pois. Que dá quanto? 5,2 metros por segundo ao quadrado. Você não precisava nem fazer. Você não precisava nem... Oi? Essa era a minha dúvida. Isso. Você não precisava nem fazer uma equação para pensar isso. Você pode sempre lembrar, quem está multiplicando o t na equação não é a aceleração, é o a, é metade da aceleração. Tá bom? É metade. Toma cuidado com isso. Você vai errar alguma vez na vida em um exercício, isso num exercício. Eu já errei também. Fiquem tranquilos, tá? É normal. Beleza? Então agora eu tenho V0 e agora eu também tenho o A, menos 5,2 metros por segundo ao quadrado. Eu posso montar o que o exercício pediu, que foi o quê? O vovô ateu, a equação horária das velocidades. Vai ficar velocidade inicial, 2,4, mais a aceleração, menos 5,2t, fazendo o joguinho de sinal, mais com menos, 5,2. Pronto. Lindo, maravilhoso. Resposta certa, letra A. Tá? Professor, mas não está na mesma ordem. Tudo bem, né, amor? Mas a ordem dos fatores não altera o produto, né? Nem a ordem dos tratores altera o viaduto, não é? Nem a ordem das batatas altera a maionese. Nem a ordem dos pokémons altera os... Não sei. Certo? Beleza? Ó, Universidade Federal Minas Gerais. Estou no exercício 2 agora, hein? Se liga aí. Uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado, mRUV, e a equação de suas posições é dada pela seguinte expressão. Está aqui, ó. S é menos 3 menos 2t mais t quadrado. Então, aqui você já bateu o olho, você tem que saber quem está sozinho. Menos 3, então essa é a posição inicial. Quem está junto com o t? Menos 2. Então, essa é a velocidade inicial. Quem está junto com o t quadrado? Não fala ninguém. Henrique, não vai falar ninguém, Henrique. Quem que está ali na frente do t quadrado, que a gente não põe? O 1. Tá? Então, qual é a metade da aceleração? 1. Então, aqui tem 1. Não vai falar que é 0. Se fosse 0, não tinha t quadrado. Ó, 1 t quadrado. Então, isso é metade da aceleração. Bom, aí até os corintianos vão conseguir fazer essa, né? Se metade da aceleração é 1, quanto da aceleração inteira? 2. 2, aí, tá vendo? Muito A resposta da outra questão. A letra A, perdão, tá marcadinho aqui, ó.
A equação horária é essa. Ó, a gente montou aqui, só tá, como eu falei, tá invertido os fatores, tá? Beleza, Mas obrigada. é a mesma equação. 5,2t mais 2,4. Tá bom? Então, deixa eu colocar um slide aqui a mais para a gente discutir um pouquinho melhor esse exercício número 2. Bom, então beleza. Agora é só como assinar a alternativa correta, né? O exercício número 2. Então, é correto afirmar que a trajetória da partícula é parabólica. A trajetória da partícula é parabólica. Aqui tem uma dúvida muito boa, que eu quase ia errar agora. A trajetória é uma parábola? Aí você olha para o gráfico e responde o quê? É, professor. Não, não é. Esse gráfico não está mostrando por onde ele passou. Tá? Não quer dizer que ele saiu daqui, foi lá e voltou. Isso está mostrando como que a posição varia com o tempo. Tá? Não quer dizer que ele fez uma curva. Até porque nós estamos estudando o quê? O movimento retilíneo. Tá? Então, esse gráfico, o gráfico de posição por tempo, que é uma parábola porque ele varia com o quadrado do tempo, ele não é a trajetória, ele não está representando a trajetória. Vocês entenderam isso? A trajetória é uma linha reta, nós estamos no movimento retilíneo. Se eu jogo o corpo para cima, eu joguei minha caneta, ela vai e volta. Na vertical, ela não faz isso aqui, ó, uma curva e volta. A menos que eu lance ela inclinadamente, que não é o caso, entende? Tá? Então, não, a trajetória não é uma parábola, é uma linha reta. A velocidade média da partícula nos primeiros 3 segundos é igual à sua velocidade instantânea no instante t. Meu Deus, professor, como é que eu vou fazer essa conta? Você não precisa fazer essa conta. A velocidade não é a mesma, porque tem a aceleração. Então, a aceleração é o quê? É variação de velocidade. Certo? É variação de velocidade. Então, não é a mesma. Ela vai o tempo todo mudando, a cada instante ela muda. C, a velocidade da partícula aumenta com o decorrer do tempo e passa pela origem das posições no instante 3 segundos. O que é a origem das posições? Vocês já estão ligados nisso, né? O que é a origem das posições? É S igual a zero, não é a posição inicial. Posição inicial é a posição inicial, origem das posições é a origem das posições. Tá? Então, a gente tinha a seguinte equação, menos 3, acho que é menos 2t, né? Mais t quadrado, mais 1t quadrado. É isso aí. Bom, a letra C está afirmando que no instante 3 ela vai estar na posição 0, na origem das posições. Se isso for verdade, como de fato é, tá ali o gabarito já, né? Quando eu substituir no lugar do t, aqui, eu substituir por 3, o que vai acontecer? O S tem que dar 0. Vamos ver se isso é verdade, ó. S é menos 3, menos 2 que multiplica t, que é 3, mais 3 ao quadrado. Vamos começar pelo quadrado, sempre comece pelo quadrado. Então, menos 3, menos 2 que multiplica 3, 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, posso fazer a conta agora, tá? Menos 3, menos 2, menos 6, mais 9, vai ficar menos 9, mais 9, que dá 0. Ou seja, no instante 3, sim, ele está na origem das posições. O que é a origem das posições? É a posição inicial? Não. É o ponto zero da trajetória. A posição inicial é da onde o corpo saiu. Ele pode sair de onde ele quiser. A vida é dele, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Tá bom? Não confunda as duas coisas. Tá? Beleza? Bom. Agora nós vamos ver uma outra equação que também trata de distância com o tempo, tá bom? Distância com o tempo. Só que a equação chamada equação de Torricelli. Só que essa equação ela é muito útil
tem muita utilidade e ela é muito interessante. Por quê? Porque pela primeira vez a gente vai conseguir calcular distância sem envolver tempo. A equação de Torricelli, que está aí na tela para vocês, ela não envolve tempo, tá? Quem é essa equação? Essa equação diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Estou só reescrevendo para ficar um pouco maior que esses slides. Eu sei que estão com resoluções ruins, tá? E ainda pela internet fica mais difícil de ver. Então, é uma equação que envolve velocidade inicial, final, aceleração e distância apenas. Não envolve tempo. Então, você pode calcular a distância que ele percorreu sabendo apenas a velocidade inicial e a final. Sem saber precisamente quanto tempo ele ficou se movendo. Tá bom? Ou que você pode calcular a aceleração que ele teve, se você sabe a distância, a velocidade inicial e a final. Não é? Então, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Então, veja só, vamos aplicar ela aqui num exemplo. Exemplo de número 3, da PUC, do Rio. Ele fala assim, um corredor olímpico de 100 metros rasos acelera desde a largada com aceleração constante até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade instantânea de 12 metros por segundo no instante final. Qual sua aceleração constante? Então, suponho que a aceleração tenha sido constante ao longo de toda a prova. Então, veja só. Pessoal, eu sei que são 10 horas, mas eu acho que a gente precisa avançar um pouquinho hoje. A gente tivemos alguns problemas ali. Vocês têm aula 11 horas, é isso? Agora a gente vai ter aula assíncrona na sua matéria. De física, isso, eu tô ligado. E vocês têm aula às 11 depois? Então, deve ter mais uma aula assíncrona de outra matéria. Isso. Então, eu vou só avançar um pouquinho, fazer uns 2, 3 exercícios disso aqui, e aí a gente dá um tempo, tá bom? Pode ser? Pode. Beleza, professor. Beleza, muito obrigado. Bom, então relembrando, gente, vamos manter a calma. Eu sei que é muita informação, esse negócio de parábola, equação de segundo grau, Bhaskara, normalmente é onde vocês vão ter mais problemas aqui, em Física 1, tá? Eu sei disso, mas, enfim, a gente tem que passar por isso, né? A gente tem um objetivo, aquilo que tiver entre nós e o nosso objetivo é o que a gente tem que passar por cima. E vamos embora, gente, vamos juntos, estou junto com vocês. Dá a mão, vamos dar as mãos, ninguém segura a mão de ninguém, vamos nessa. A gente vai chegar lá vivos e aprovados no final do componente, tá bom? Bom, professor, estou desesperado, não sei nem por onde começar. Então você vai baixar o meu e-book lá, 7 passos para resolução de problema. O primeiro passo é ler. Já lemos o problema. O segundo passo é extrair informação. Bom, que informação que eu tenho? Corredor olímpico de 100 metros rasos acelera desde a largada com aceleração constante até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade instantânea de 12 metros. Eu tenho uma informação que é a velocidade lá no final. 12 metros por segundo. E aí eu começo a olhar para esse exercício e falo assim, meu Deus do céu, não tem mais nenhuma outra informação. Não tem tempo. Tem tempo? Não tem. Tem o valor da aceleração? Não. Tem a velocidade inicial? Não. Tem a distância? Não tem. Eu vou chorar. Calma. Ele tem informação aí sim. Pensa comigo, meu pequeno ser, meu pequeno mamífero. Se a prova é de 100 metros, as Olimpíadas acabaram de acontecer, hein? Valendo uma pergunta aí para os prezados amigos corintianos. Se a prova é de 100 metros, qual é a distância que ele percorre durante a prova? 100 metros. Mas é claro, gente, aqui eu tenho a distância percorrida. É verdade, professor. O senhor é muito sapequinho, verdade mesmo, hein? Verdade mesmo. Tem outra informação aí. Ô, professor, o delta, né, que significa deslocamento, por exemplo, se ele tivesse partido de outro ponto, você teria que fazer aquele posição final menos posição inicial, né? Se eu tenho as duas posições, sim. Tá? Tem outra informação escondida aí. Qual é a velocidade inicial do corredor, gente? Professor, como é que eu vou saber? Como é que você me pergunta umas coisas dessa? Eu quero a minha mãe. Calma. A mesma do final?
Não. Qual é a velocidade inicial do corredor? 0? Claro que é 0. Quando vai começar a prova, como é que eles estão? Paradinho esperando dar o tiro. Então, velocidade inicial é 0, gente. Tá vendo? Olha, o que eu tenho dito sempre, sempre digo para os meus alunos: o mais difícil não é as contas. O mais difícil, não, o mais importante não é as contas. As contas o meu celular faz, o Excel faz, um robô faz para você. Mas você tem que ter a capacidade de interpretação do problema. Ou você acha que a PUC vai falar assim, ó, ele saiu com velocidade 0, tá? Ele não vai falar isso para você, meu irmão. Você vai se diferenciar porque você é o ser pensante, não é um reprodutor. Você é um pensador, tá certo? Então tá bom. Então olha só, eu já tenho velocidade inicial, velocidade final e a distância. E o que eu quero? Lembra que eu falei, se você não sabe o que você quer, você não vai chegar em lugar nenhum. O que eu quero? Qual é a aceleração? Eu tenho tempo? Não. Ele perguntou do tempo? Não. Então, se você não tem tempo, você vai para o Torricelli. Porque o Torricelli, porpetone, macarrone, almôndega, gambetta, Torricelli è equazione che permette calcolare se in tempo, che va bene, va bene. Ecco. Torricelli é a fantástica equação do tá sem tempo. Ele resolve o problema de quem tá sem tempo. Você fala para sua mãe, mãe, faz um bolo. Ah, tô sem tempo. Então usa o Torricelli. Muito boa. Pode ser que voe um chinelo, mas a piada é muito boa. Tá sem tempo? Torricelli. Tá? Então é o que a gente vai fazer aqui, aplicar a equação do Torricelli. Olha para a equação do Torricelli. Olha só se a gente não tem tudo que a gente precisa. Opa. V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Tem o V final? Tenho. Tem o V inicial? Tenho. Tem aceleração? Não tenho, mas eu quero. Tenho a distância? Tenho. Então a minha única incógnita é o A, é só jogar ali e isolar. Certo? Olha aí que lindo. Beautiful. Is beautiful, so beautiful. Então vamos lá, ó. Velocidade final. Não vamos misturar os dois, hein? 12 ao quadrado. Velocidade inicial, 0 ao quadrado. Aceleração, não tenho. Distância, 100. Beleza? Tereza. Certo? Roberto. Tranquilo, Murilo? Agora a gente tem um Murilo na sala, hein? Ah, tranquilo, Murilo. Bom, beleza, Tereza. Certo, Roberto. Primeiro vamos fazer o quadrado. 12 ao quadrado. 24, professor. Teu nariz. Desculpa. Não podemos falar assim. Não é 12 vezes 2, tá bom, meu pequeno anjo de luz que Jesus enviou para essa terra? Não é 24, é 144. Não é 12 mais 12. É 12 vezes 12. 0 ao quadrado, 1. Não, infeliz. Não, miserável. 0 ao quadrado é 0. Professor, mas todo número elevado a 0 é 1. Sim, mas eu não estou levando a 0, eu estou levando a 2. É 0 ao quadrado. É 0 vezes 0, que dá 0. 2 vezes A, não sei. Mas 2 vezes 100, você sabe? Sei, dá 200, então faz. O 0 eu posso cortar. E o que a gente vai fazer? Venha, vamos fazer o que fazemos todas as noites. Venha, Pink. Vamos fazer o que fazemos todas as noites. Isolar a incógnita. Como é que a matemática come o cheeseburger? Isolando o X. Quem é incógnita? É quem eu quero, é o A. Então vou isolar ele. O que é isolar ele, professor? Deixar ele sozinho em um dos lados do sinal de igual. Tem alguém que está junto com ele? Sim, é o 200, baby. O 200 vai para o outro lado, então. Ok. E o 200 está fazendo o que com o A? Fazendo coisas inimagináveis. Não. O 200 está multiplicando o A. Então ele vai para o outro lado como? Dividindo. Então vai ficar assim, bebê. Não fala não pra mim, bebê. 144 dividido por 200. Para com essa mania de querer dividir o maior pelo menor. O 200 estava dividindo, ele foi pro denominador. Você entendeu, Sérgio? Então tá bom. Não tem Sérgio assistindo, eu sei. Isso dá 0,72 metros por segundo ao quadrado. Gostaram do Torricelli? Ele é legal, né?
É legal, né? Torricelli tem um nome, professor? Tem. Tem um nome. Tem um sorvetão, tem um vovô ateu. Tem um vovô ateu, né? Um Torricelli é o vovô, vovô safadão. Porque, ó, é o vovô e a vovó, mais duas amigas num triângulo. Não, não posso falar isso, que tá gravando. Gostei. Não, não, não. É mais duas amigas num triângulo social. Vovô, vovó, mais duas amigas. Pode falar. Social. Isso, num triângulo social. Vovô, vovó, mais duas amigas num triângulo social. Beleza, vamos fazer mais um. Do Torricelli. Eu gosto do Torricelli. Você gosta do Torricelli? Torricelli. Macarrone. Um moço. Ô, Torricelli, traz 2 Torricellis para mim e um mal passado, por favor. Desculpa, vamos lá, vamos ser sério aqui, tá legal? Exercício número 4. Um móvel parte do repouso. Repouso, criaturas abomináveis, os monstros das neves. Repouso. O que é isso? Meu Deus, por que tem que me ligar? Um móvel parte do repouso com aceleração constante de 5 metros por segundo e atinge a velocidade de 20 metros. Determine a variação do espaço do móvel enquanto sua velocidade variava. 7 passos para... Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos ver os 7 passos mais importantes para a resolução do problema. O primeiro é ler, tá bom? Uma técnica muito antiga desenvolvida pelos chineses aprimorados pelos gregos, chamado ler. Ler é de graça e não engorda. Tá? Li o problema? Sim. Segundo passo, extrair informação. Repouso é uma informação, tá bom? O que é repouso? Velocidade zero. Ele parte do repouso. Com a aceleração constante de 5 metros por segundo. Deve ser a aceleração, esses 5 metros por segundo ao quadrado, né? Com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Deve ser aceleração, não é? Pois é. Atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Ele foi para essa velocidade, então essa é a velocidade final. Ok, baby. 20 metros por segundo. E o que ele quer? Lembra, agora você precisa saber o que você quer. Determine a variação do espaço do móvel. O que é variação do espaço? Distância percorrida no MRU. É ΔS, é o deslocamento. Tá legal? Tem tempo? Não. Tá sem tempo? Torricelli. Vovô, vovó, mais 2 amigos num triângulo social. Ok? Beleza? Bom, vou substituir cada coisinha no seu lugar e isolar minha incógnita, que é o que a gente sempre faz, não é mesmo? Essa é a mesma coisa, porra. Pô, bicho. Pô, meu. Pô, irmão. É isso aí, brother. Vamos lá, então. Vamos. Quem é a velocidade final, não confunda as duas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, jacaré é um bicho. Velocidade final é 20 ao quadrado. Velocidade inicial é 0. Aceleração é 5. ΔS é quem eu quero. Ok, ok. Ok, ok. 20 ao quadrado não é 40, tá, meu amor? É 400. 0 ao quadrado não é 1, é 0. 2 vezes 5 é 10, vezes ΔS. Cortamos o 0 e venha, Pink. Vamos fazer o que fazemos todas as noites. O quê? Isolar a incógnita. Ok? Então vai ficar assim, 400 igual a 20 ΔS. Pô, quem é incógnita? Incógnita é o X, é o que você não sabe, tá bom, irmão? Então você vai deixar ele sozinho. Então você vai se livrar do 20. Vai mandar o 20 para o outro lado. O 20 está multiplicando o ΔS, então ele vem para cá dividindo, ok? Professor, por que ficou 20? Perdão, é 10. Lelele. Arerere. Vai, caneta. Aê, muito obrigado, viu? Não é 20, é 10. 10, 10. 12, 5, 10. Estava aqui, ó. Quando eu passei para lá, passei errado. Então fica 400 dividido por 10, que é o mesmo que 40 por 1, que é o mesmo que 40 meters. Para você que não fala francês, 40 metros, ok? É difícil, não. Ô, professor, é correto dizer que a variação do espaço é o deslocamento das posições? Variação do espaço é o mesmo que deslocamento escalar. Tá? E lembra que nós discutimos que se o corpo anda em linha reta, sem fazer curva nem voltas, o deslocamento é o mesmo que distância. Tá? Que é o nosso caso aqui. Nós estamos só estudando o corpo que anda em linha reta. Então, o deslocamento é igual a distância. Tá bom?
Deixa eu ver se tem um aqui. Ah, eu quero fazer esse aqui para a gente encerrar. São 10h13, tá? Então fizemos 2 de Torricelli, vamos fazer mais esses 5 e depois eu vou mandar para vocês mais exercícios, videoaula só de resolução de exercícios sobre isso aqui. Tudo bem? Combinado? Legal? Então vamos. Exercício número 5. Uma aguinha. Ele diz o seguinte: um móvel descreve um move numa trajetória retilínea e os espaços variam de acordo com a expressão. S igual a 9 mais 30t menos 3t quadrado. No SI, o que é o SI? SI quer dizer que a distância está em metros, velocidade em metros por segundo, o tempo está em segundos, aceleração em metros por segundo ao quadrado, é isso. Tá bom? Letra A, determina o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração escalar do corpo. Bom, gente, isso é o que a gente fez no exercício 2 lá, ó. Aliás, no exercício 1. Determinar a aceleração, a velocidade e a posição inicial não é fazer conta nenhuma, tá? É comparar a equação que ele nos deu com a fórmula geral, tá? E aí eu vou saber. Ou você não precisa nem comparar, talvez uns mais espertinhos aí, né? Pessoal que tá uma pessoa mais evoluída, de repente, né? Torce pro São Paulo, Palmeiras, alguns times assim. Já tenha sacado que tá sozinho é o S0, tá com T é o V0 e tá com T quadrado é metade do A. É difícil perceber isso, ó. Sorvetão. S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado. Então, quem tá sozinho é o S, quem tá com T é o V quadrado, e quem tá com T quadrado é metade da aceleração. Eu falei metade da aceleração, tá? Não se esqueça disso, tá? Então, se você preferir, tô inseguro, então coloca a equação aqui que ele deu, coloca aqui embaixo da forma geral, que você vai perceber, ó, 9 mais 30t menos 3t quadrado. Então, claro, que o S0, respondendo a letra A aqui, ó, o S0 é 9 metros. Por que eu sei que é metros? Porque está no SI, o exercício me disse. Que a velocidade inicial é 30 o que? Metros por segundo, certo? E que a aceleração é quanto? Não fala que é menos 3, porque não é. É menos. Isso, uma salva de palmas. É uma só. Menos 3 é metade da aceleração. Eu já falei isso hoje? Parece que sim, né? Acho que já, né? Será que não? É metade da aceleração, não é a aceleração toda. Então, se metade é menos 3, qual que é a aceleração inteira? Menos 6. Tá na dúvida? É só multiplicar por 2, tá bom? Você acha o dobro. Beleza. Agora vamos lá para a letra B. Qual é a distância percorrida para esse móvel nos primeiros 4 segundos? Professor, como é que eu vou calcular isso? Você tem algumas formas de você fazer isso. Umas 3, 4 formas de fazer. Tá? O que eu vou fazer? Bom, como eu já sei a posição inicial é 9, eu posso usar a equação horária dos espaços para saber aonde que ele está no 4 segundos. Se eu descobrir onde ele está no 4 segundos, eu sei quanto ele andou. Pensa comigo aqui, ó. Suponha que ele saiu do 9 e no instante 4 ele estava no 19. Quantos metros ele andou? 10. Pronto. Eu sei quem ele é. Então a gente vai usar a equação horária dos espaços justamente porque ela mais é útil, para que ela mais serve para determinar onde o corpo está a cada instante. Tá? É a equação horária dos espaços. Ela pode determinar a posição do corpo a cada instante ou quanto tempo ela leva para atingir uma dada posição. Porque V0 é constante, o S0 é constante, a aceleração é constante. Então não tem como eu calcular a aceleração pelo S0, pelo sorvetão. Eu só posso calcular posição e tempo. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Presta bem atenção. Eu vou calcular o S do corpo para
t igual a 4 segundos. Quando eu fizer isso, eu estarei calculando aonde o corpo está na posição, qual a posição do corpo no instante 4 segundos, certo? Então vamos copiar a equação do corpo aqui, ó. É 9 mais 30t menos 3t quadrado. Senhor, de onde você tirou isso? Está lá no enunciado, né? O corpo descreve essa trajetória aí, regida por essa equação. Tá bom? E o que a gente vai fazer? No lugar do t, eu vou pôr 4, porque eu estou calculando o S para quando t é igual a 4. Tá bom? Então, o 9 eu repito, mais 30 eu repito. No lugar do t, eu ponho 4, menos 3. No lugar do t, eu ponho 4 de novo, ao quadrado. Professor, mas e o sobre 2? Não sei o quê. Não, calma aí, amor. Ó, ele já colocou a aceleração que era 6 e já dividiu por 2. Você não vai me pôr um dividido por 2 aqui de novo. Tá bom? Dica do Isa. Começa pelo quadrado. Tá? Há uma ordem de preferência. Professor, primeiro faz multiplicação e divisão. Foi isso que você aprendeu no fundamental, né? Sim. Primeiro é divisão e multiplicação quando não tem quadrado e raiz. Quando não tem potência e raiz. Se tem potência e raiz, começa pela potência. Então, minha dica para você é: repita tudo, não economize papel, tá? Você não vai estar gastando papel, você está investindo papel. Repete tudo e faz 3 ao quadrado. Não me fala que dá 8, que eu morro. É 16, é 4 vezes 4, não 4 mais 4. Beleza. Agora não tem mais potência, você pode fazer as multiplicações. Então, vamos lá. 9 eu repito. 30 vezes 4, 120. Mais com menos, 30 vezes lá, caiu, fez 2 aqui, lá, Palmeiras não tem mundial, 48. Certo? Acertei? Ah, miserável. Acertei. E agora não tem mais potência, não tem mais multiplicação. Você faz as subtrações e as divisões. Quanto que dá isso aí? 81. Como é que você sabe, professor? Que eu fiz aqui de cabeça, meu irmão. Sou bom de conta. Certo? Então, legal, professor. Quer dizer que ele se deslocou 81 metros? Não, eu não calculei ΔS. Presta atenção, o que você mais tem que saber é o que você está fazendo. É mais importante que qualquer coisa. Você não calculou ΔS, calculou o S no instante 4. Aonde ele está no instante 4 segundos? Ele está na posição 81. Não é a distância que ele percorreu. Claro, se ele tivesse saído do zero e no instante 4 ele estivesse na posição 81 metros, quanto que ele andou? 81 metros. Mas ele não saiu do zero. Olha lá para a letra A. Ele saiu da onde? Do 9. Certo? Então ele não percorreu nos 4 segundos 81 metros. Ele percorreu menos, porque ele não saiu do zero. Ele já estava no 9 quando ele saiu. Tá? Então agora sim eu vou calcular deslocamento. O que é deslocamento? ΔS. Voltamos lá para as primeiras aulas. O que é S? ΔS. Posição final menos posição inicial. É o que a gente vai fazer aqui. ΔS para o intervalo de 4 segundos. Eu vou fazer a posição no instante 4 menos a posição inicial. Professor, precisa fazer tudo isso, professor? Não é só subtrair 9? É só subtrair 9, tá certo? É que eu sou o rei da didática, então estou fazendo aqui passo a passo bonitinho, tá certo? Não precisava de tudo isso, claro que não. Vamos simplificar a vida. Ó, qual é a posição no instante 4? 81. Da onde ele saiu? Da posição 9. Claro que você vai perceber que era só subtrair isso aí. E o deslocamento que ele realizou nos primeiros 4 segundos foi de 72 metros. Ok? Letra C, de Cristo me ajude nessa hora. Verifique se o móvel muda de sentido. Se mudar, determine o instante em que isso acontece. Bom, aqui nós vamos terminar com essa discussão que é absurdamente importante, que é a mudança de sentido, né? Eu falei para vocês e tal. Vamos voltar lá para o nosso gráfico. Parábola. Vocês perceberam que no primeiro caso aqui há uma mudança de sentido, por quê? Porque a velocidade inicial é negativa e a aceleração é positiva. Então ele está num movimento retardado, ou seja, ele está ficando cada vez mais lento, porque ele está sendo acelerado no sentido contrário. E ele vai ficar cada vez mais lento, até parar.
Onde ele para, é o ponto máximo que ele atinge, e ele começa a voltar, porque ele está sendo acelerado no sentido contrário. Tá certo? No segundo caso, olha aqui o segundo caso. Por que acontece a mudança de sentido? Porque inicialmente ele tinha uma velocidade positiva e a aceleração era negativa. Então ele está se movendo com velocidade positiva, mas ele está ficando cada vez mais devagar, porque a aceleração está no sentido contrário. É um movimento retardado. Ela vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, até parar completamente. Onde ele para, é o máximo alcance que ele vai ter naquele sentido, ele muda o sentido, porque ele está sendo acelerado no sentido contrário. Então, só há mudança de sentido quando a velocidade inicial e a aceleração não têm o mesmo sentido. Tá? Se é que vocês me entenderam. Por quê? Olha só. Veja só, se eu começo um corpo com velocidade inicial positiva e a aceleração positiva, ele só vai ficar cada vez mais rápido. Não tem mudança de sentido. Se eu começo um corpo... Vocês não entenderam que isso aqui é uma parábola, né? Ó. Vou fazer aqui, ó. Vai ser uma situação assim, ó. Perdão, ó. Vai ser uma situação assim, ó. Ele só fica mais rápido. Tá? Se eu começo ele com uma velocidade negativa e uma aceleração negativa, ele também vai ficar cada vez mais rápido, só que com a diferença que ele está sendo acelerado no sentido contrário da trajetória. A velocidade vai ser negativa cada vez mais, com um valor cada vez maior. Vai ser assim. Tá? Não tem mudança de sentido. A mudança de sentido só ocorre quando a velocidade inicial e a aceleração têm sinais diferentes. Ou porque uma é positiva e a outra é negativa, ou porque uma é negativa e a outra é positiva. Tá bom? Então, é isso que a gente tem aqui? É exatamente isso que a gente tem aqui, ó. Velocidade inicial é 30, a aceleração é menos 6, ó. Positiva, negativa. Tá vendo? Ó, velocidade inicial positiva, aceleração negativa. A aceleração não é 3, é menos 6, tá? Não se esqueça disso. Então, a letra C pergunta, há mudança de sentido? Sim. Se há mudança, determine o instante. Bom, aí, como é que eu vou fazer para saber quando que ela vai mudar de sentido? Aí vem o the jump of cat. Para quem não fala espanhol, o pulo do gato. O que é o jump of cat? O pulo do gato. A mudança de sentido acontece quando? Quando a velocidade vai para 0. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou montar aqui o meu vovô ateu e vou colocar v igual a 0. E vou encontrar o tempo. O instante que isso demora para acontecer. Certo? Bom, deixa eu só dar uma organizada. Aqui é a letra A, aqui é a letra B. Tá bom? E agora a gente vai fazer a letra C. O que a gente vai fazer é montar o vovô ateu. Eu disse que essa é uma possibilidade, né? De fazer. Para montar o vovô ateu, eu preciso da velocidade inicial e da aceleração inicial, que eu já respondi lá na letra A. A velocidade inicial é 30, a aceleração é menos 6. Então, vou montar o meu vovô ateu. A velocidade é 30 mais menos 6t. Não vai me pôr o 3. Pelo amor da minha Nossa Senhora das equações, mas com menos menos. A aceleração é 6 e não 3. Então, eu montei a equação horária das velocidades. Como eu sei que muda sentido, mudança de sentido ocorre quando o v vai para 0. Mudança de sentido acontece quando o v vai para 0, quando a velocidade se anula. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar 0 no lugar da minha velocidade. Então, vai ficar 0 igual a 30 menos 6t. E aí eu vou isolar o t e vou descobrir em que instante essa velocidade se anulou. Tá certo? Ó, vem para cá comigo. 30 menos 6t, vou isolar o t, então primeiro eu vou mandar o 30 para lá. O 30 está somando, ele vem subtraindo. Fica 0 menos 30t igual a menos 6t. 0 menos 30 dá menos 30 igual a menos 6t. Para terminar de isolar o t, o menos 6 eu vou passar para o outro lado. Ele vai inverter a sua operação, não o seu sinal. Assim como o 30 não inverteu a sua operação, o seu sinal, ele inverteu a sua operação. Ele estava somando, ele veio subtraindo.
o menos 6 está multiplicando e ele vem dividindo menos 6. Tá bom? Se os sinais são iguais, dá mais. Menos com menos mais. 30 dividido por 6. 5 segundos. É nesse instante que a velocidade se anula. É nesse instante que a mudança de sentido acontece. Ok? Beleza, Tereza. Certo, Roberto. De boas. Então eu vou mandar a resolução desses outros exercícios para vocês aqui, ó, do 7, do 6, do 7, do 8, para vocês, tá? Beleza? Bom, alguém tem alguma pergunta? Posso encerrar a gravação? A gente conversa na sequência. Pode ser assim? Bom, então estou encerrando a gravação, mas continuamos por aqui. Ah, eu preciso fazer a chamada, não posso encerrar a gravação agora não. Eu vou só ler o nome, vocês não precisam escrever no chat para ser mais rápido, tá? Eu só vou ler o nome, daí tá gravando ali, depois eu faço a chamada de vocês, tá bom? Adriano, Ágata, Ana Vitória, Brian, Bruna, Letícia, Júlia, Eduardo, Bonfim, Emanuele, Emily Vitória, Emily Fernanda, Gabriela Almeida, Gabriela Batista, Giovana Gabriele, Guilherme Silva, Heloísa Boletti, Heloísa Rubim, Henrique, o Ricari, essa é a Beatriz, Hugo Aires, Ingrid, José Roberto, Júlia Sempre Bom, Cauê, Lana, Lawane, Marcela, Maria Clara, Maria Eduarda, Michele Lopes, Murilo, Raíssa Souza, Samuel Acioli, Samuel Marcelino, Samuel Pinsinger, nossa, tem 3 Samuel? Não tinha tudo isso não, hein? Cibele e Sofia, e ainda o Vinícius, Cibele, Sofia e Vinícius. Agora sim estou encerrando a gravação. Um abraço para quem está assistindo e até a próxima